Ajuda-me a dizer a verdade diante dos fortes e a não dizer a mentira, para ganhar aplausos dos fracos. Se me dás fortuna, não me tires a razão. Se me dás sucesso, não me tires a humildade. Se me dás humildade, não me tires a dignidade. Ajuda-me a enxergar o outro lado da moeda. Não me deixes acusar o outro por traição aos demais, apenas por não pensar igual a mim. Ensina-me a amar os outros como a mim mesma. Não deixes que me torne orgulhosa, se triunfo, nem cair em desespero, se fracasso. Mas recorda-me que o fracasso é a experiência que precede o triunfo. Ensina-me que perdoar é um sinal de grandeza e que a vingança é um sinal de fraqueza. Senhor, se eu ofender as pessoas, dá-me coragem para desculpar-me. Mas se as pessoas ofenderem-me, dá-me a grandeza de perdoá-las. Senhor, se eu me esquecer de ti, nunca te esqueças de mim. Obrigada. Pois é. Muito obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde, de acordo com o vosso fuso horário. Bem-vindos ao Voz em Fêmea. E que bela maneira de começar, não é? E de voltarmos. Já tinham saudades? Claro que sim. Nem damos hipótese. Olha, eu acho que definitivamente não tinha maneira melhor de voltarmos essa temporada ao vivo. Não é? Yeah. Com serenidade que eu não tenho. Mas pronto, um segundo antes eu estava a invejar a serenidade de uma menina de 8 anos que eu não tenho, nem nunca vou ter. Mas pronto, Wendy, bem-vinda. Obrigada. És tão linda, sabes? Obrigada. És a filha que eu nunca vou ter, mas que se tivesse, gostaria que fosse como tu, sabes? Que eu nunca vou ter, já sabemos porquê. Não é? Wendy, diz-me uma coisa. Tu começaste a declamar com 3 anos de idade e agora tens 8, certo? Provavelmente com 2 anos. Ok. Toda a diferença. Faz toda a diferença. Provavelmente com 2 anos. Mas tu tens alguma memória de declamares tão cedo? Tens alguma memória ou achas que é mais por te contarem ou por veres vídeos ou fotografias? Tenho memórias. Tens memórias? Queres dizer alguma Qual coisa? é, assim, do que tu te lembras que é o mais antigo para tu até responderes que provavelmente começaste com 2 anos? Yeah. O que tu te lembras? Lembro-me de gravar um vídeo que eu respondia o nome dos presidentes. Esse vídeo que tu estás a falar. Yeah, esse tipo que chega atrasado. Esse vídeo que tu gravaste a responder o nome dos presidentes, tu tinhas 2 anos quando gravaste? Ou já tinhas mais? Já tinhas tipo 3 anos? Tinha 3, mas aí não foi quando tudo começou. Não foi quando tudo começou. Mas tu te lembras de quando tudo começou? Na verdade, o que eu quero saber é o seguinte, Wendy. Por que começou?
Posso explicar como? Podes, é isso que eu quero. Explique como. Como eu já disse, comecei com 2 anos. A minha prima ensinou-me as vogais. Ela mostrou ao meu pai, porque foi ela que ensinou. E o meu pai gostou, ensinou-me também os números de 0 a 10. Depois o tempo foi passando, ele elaborou um questionário. Não lembro de quantas perguntas são, mas eram mesmo muitas. Passou-se uma semana, ele voltou a me perguntar. Eu falei. Ele ficou impressionado com a capacidade que eu tenho de não esquecer e de memorizar as coisas. Então, num grupo de teatro com o nome de Tataieto, foi aí que eu gravei aquele vídeo. E depois vi uma colega minha, ela chama-se Marita, a declamar. Eu gostei e pedi ao meu pai para que me ensinasse. Ele investigou e o meu primeiro poema tem como título Saudade. Peraí, o teu primeiro poema a ser recitado, não o primeiro poema que escreveste. Não, ainda não escrevia. Ainda não escrevi. Nem eu já ia dizer. Quer dizer, nós não sabemos. Sim, porque quando assim, começa a humilhar a mais velha devagar. Estás a perceber? Porque eu me gabo já, que eu quando entrei na escola eu já sabia ler e escrever mais ou menos. Mas já sabia ler, 4 anos. Você vê já 2 anos. Já tenho meu próprio, olha, meu livro, primeiro livro, 3 anos de idade. Wendy, é com calma. A primeira ecografia da Wendy é assim, ela está assim. Vocês é que não sabem, mas ela já está. Wendy, diz-me uma coisa. Tu tens noção que és uma criança especial pelas tuas capacidades? Tu notas isso? Tu tens noção que em relação às outras crianças da tua idade, tu és especial? Ou não notas? Não noto, mas algumas pessoas dizem isso. Mas tu estás na escola, não é? Sim. A nível escolar, tu, por exemplo, se calhar a língua portuguesa, ou quando, mesmo dentro da disciplina do português, vê-se mesmo que eu não tenho filhos, vocês com 8 anos estão no quinto, Na não, terceira classe. Há disciplinas? Ou já não? Não Sim, há disciplinas diferentes? Sim. Pronto, então, a língua portuguesa, a tua relação com a língua portuguesa na escola é igual à tua relação com a poesia fora da escola? Por exemplo, tu gostas muito de declamar, gostas muito de poesia, não é? Gosto. Mas tu na escola também te dedicas dessa maneira e também és tão boa? Ou é só fora da escola? Dedico-me nos 2 sítios, mas... dedico-me nos 2 sítios. Mas tiras boas notas na escola? É isso. Tiro. Tiras? Pai, confirma? Tá, a Lourdes perguntou sobre língua portuguesa especificamente. Porque normalmente existe um mito, né? Que as pessoas associam, normalmente quem tem muita inclinação às artes não é muito bom a exatas. Ou seja, tu és boa a matemática. Não tão boa. Não tão boa, mas é boa. Sim. Não tão boa. É o suficiente para passar de classe, né? Safas-te bem, né? Com a matemática. Um pouco. Mas tu até decoras bem, decoras fórmulas, Wendy. Pois, ela está Sim. a pensar, ela tem uma memória extraordinária Tens para uma números. Exato, tens uma memória maravilhosa. Decora as fórmulas. É simples. Nunca te ocorreu decorar as fórmulas de matemática? Acabei de te contar o segredo que me fez terminar a faculdade. Quem nunca? Fazer só aqui um parênteses para pegar no que ela disse e perguntar ao pai. Pai, por favor, bem-vindo. Obrigado. António, o pai da Wendy. António,
Nós, como ainda não tínhamos, começámos de uma maneira diferente, mas só para esclarecer, a Wendy está aqui, o tema central do programa de hoje são as crianças que trabalham no mundo artístico ou do entretenimento. Então, é muito importante que o pai da Wendy esteja cá e participe na conversa, porque nós temos de ver os dois lados da moeda e também como é que os pais gerem a vida, a parte laboral dos seus filhos menores. António, obrigada por estarem cá. Parabéns pela fantástica filha. Pelo visto não é a única, né? Porque são todos dotados. António, diga-me uma coisa. Se tivesse de fazer uma análise daquilo que é o Wendy e do seu dom, porque é um dom, que percentagem diria que seria da sua responsabilidade? Porque às vezes o que acontece, que nós vemos, não é? Nas crianças que começam a desenvolver certas aptidões, peço desculpas, muito cedo, seja na arte, no desporto, tem algum reflexo de um desejo escondido dos pais, não é? Então, eu queria saber quanto da Wendy é que é resultado, talvez, de algo que tenha semeado, ou viu em algo que ela já tinha e trabalhou nisso. É um reflexo seu, ela? Não, como resultado daquilo que eu faço, tem apenas 35%, porque essa capacidade que ela tem de memorizar, nem eu próprio tenho. Ok. Nem eu próprio tenho. Isso começou quando ela tinha cerca de 2 anos. Ela já falava, aos 2 anos eu tinha elaborado um questionário com cerca de 50 perguntas e ela respondia sim, eu sei o questionário, não conseguia fazer as perguntas, mas ela estava aí à vontade. Então nós só fomos ajudando aquilo que ela já faz, mas ela tem uma capacidade de reter a informação que é uma coisa extraordinária. Mas onde é que se dá a transição entre ela simplesmente ter demonstrado uma aptidão, não é? E uma capacidade de memória extraordinária e a transição para declamar poesia? Como é que se deu essa adaptação da memória à declamação em específico? Sim, em casa eu ensinava ela o nome dos presidentes, mas depois eu via a capacidade que ela tinha, então levei-lhe a um grupo de teatro. Lá também tinha outras crianças e a partir de lá ela viu uma colega a declamar e pediu para que eu ensinasse. Na altura eu não sabia ensinar poesia, então tive que investigar, consegui e fomos trabalhando aos poucos. E daí ela gostou e continuou. Dedicou-se muito e tem se dedicado até hoje. Wendy, me diz uma coisa. Tu agora também escreves, certo? Sim. Em que momento é que tu começaste a escrever e por que sentiste que tens de escrever? Bem, meu pai é que tinha-me dito para começar a escrever, mas eu gosto mesmo de escrever. E por ver também alguns poetas a declamar, porque em casa temos muitos livros. Meu pai gosta muito de ler, não só o meu pai, como a família toda. Gostamos muito de ler. E tem livros de poesia e livros que falam sobre outra coisa. E eu memorizo poemas e eu penso assim, eles escrevem e eu também decidi escrever. E, assim, o que é que tu já escreveste? Tipo, eu quero, sei lá, nós podemos ouvir alguma coisa que tu já tenhas escrito?
Não precisa ser tipo, já bonitinho, tudo. Não. O que te lembrares agora, nem que seja uma frase, só para nós termos noção sobre o que é que tu escreves. Posso levantar? Fica à Estás à vontade. vontade. Sou poesia. Sou a voz dos que não têm voz. Sou a esperança encarnada no corpo de uma criança. Sou poesia. Sou a harmonia de sua melodia. E onde passo transmito alegria. Sou a luz que ilumina o teu escuro. Sou o teu porto seguro. Sou a poesia. Então, nesse poema tu falas sobre poesia. Que outros assuntos tu abordas quando escreves? Eu quero saber, tu tens 8 anos, ué. Tu tens 8 anos. Tu, saudade, o poema Saudade que tu falaste é aquele do chinelo. Não. De quem que é esse poema Saudade que você falou, que você recitou a primeira vez? É do escritor Pablo Neruda. Vou levá-la para casa. Desculpa. Pablo Neruda. Ok. Mas, Pablo Neruda, a maior parte desses autores, eles escrevem sobre coisas, na verdade, a poesia sobre sofrimento, né? Não vamos mentir, assim não enxerga a poesia. É sofrimento, é pura sofrência, tá? Em beleza, então, mas é sofrência. Tu tens 8 anos, Wendy. Sim. Sobre que outras coisas tu escreves? Quais são os assuntos que te interessam? Bem, os que eu penso Você pensa o em... quê? Você tem 8 anos, você pensa o quê? Quero saber. Penso em Deus, penso em crianças. Por falar em crianças, onde eu moro tem muitas crianças necessitadas, Ok. que elas precisam comer. E eu vejo isso e escrevi também um poema disso. Muito bem. Olha, tá. 8 anos, já a contribuir de forma significativa para E que com despertar consciência mentes. social. Exatamente, para despertar mentes. Esses matulões aqui não conseguem assumir que tem gente que passa fome, porque o país está bom. A Wendy sabe que não. Tem 8 anos. Wendy, muito interessante isso. Mas agora me diz, como é que em casa lidam contigo enquanto Wendy artista? Né? Porque tu és a Wendy, que é filha, tem 8 anos, tu tens irmãos mais velhos, né? Que por acaso também declamam. Eles começaram a declamar antes ou depois? Do teu irmão que está aqui. Começaram a declamar antes ou depois de ti? Depois, Depois, né? Você que é influência. sim. Você que fez ele ganhar um gosto pela declamação. Você Das fez boas. ele ganhar um gosto pela declamação, né? Sim. Então, como é que em casa lidam contigo enquanto artista? Tu tens assim um tratamento especial? Não, quando tem show, te tratam melhor, te dão mais miminhos. Tratam bem porque eu sou a única menina. Oh. Ok. Porque há 3 rapazes e uma menina. Sabe? Então, tu és literalmente a princesa. Sim. Literalmente. Ok. E te tratam bem por seres a menina. Mas e enquanto artista, uma criança cheia de talento, Wendy, estamos a ouvir, acha? Wendy, deixa eu segurar o microfone. Yeah. Enquanto artista, Wendy, que é cheia de talento, que inspira os outros irmãos, como é que eles te tratam em relação a isso? Bem, tratam bem, principalmente a minha mãe. Hoje, quando eu estava a sair de casa, ela disse: "Tenha atitude." Vai lá, ela. E tu achas que, tipo, tu tens atitude? Porque assim,
de fato, eu não sei. Aqui parece um pouquinho mais Mais timidazinha, tímida, né? não é? Mas a Wendy, quando está em palco, tipo, quando está a declamar no palco, cresce. Tanto que foi por isso que comentei quando chegaram que eu me imaginava maior. Eu me lembro Pois é. dela muito pequenininha, mas já foi há um tempo. As crianças crescem. E vejo apresentações dela mais virtuais. Então, A energia dela é outra, não é? Exato, porque ela cresce em palco. Então, a tua mãe te deu já assim todos te dão dicas, tipo, todos em casa te dão, tipo, não, mas tu tens que fazer mais assim. Ou é só, tipo, a tua mãe, quando te dá essas dicas assim mais fortes, e o teu pai, que é o teu coach, que é o teu treinador, que te fala, a tua voz tem que estar aqui, a tua postura tem que ser essa. Todos em casa participam, todos te dão dicas, como é que funciona? Bem, a minha mãe, quando saiu, ela dá uma força. O meu pai diz, bueno, já estudaste isso? Amanhã vamos ir nesse sítio, amanhã vamos ir noutro sítio, já estudaste? E aí ensaiamos. O meu irmão, o meu pai, quando manda-lhe escrever um poema, que é para mim memorizar. Porque nem todos os poemas que eu tenho são meus, de autoria. Alguns são de escritores. Ok. Então, o teu irmão transcreve, né? Ele passa por uma folha para tu poderes levar e decorar. Pai, como que é gerir uma agenda, né, de uma criança de 8 anos e enfrentar ainda essa discussão sobre o que é até onde não é permitido? Porque essas atividades normalmente são noturnas, são ambientes de adultos, inclusive. Como é que é gerir isso? Tenho sabido lidar com essa situação. Eu já fui muito criticado, mas sei o que faço. E É? Sim. Pegando nisso, existe aqui uma coisa que tem de ser referida, que eu quero perguntar porquê. Porque nós falamos muito de trabalho infantil, de exploração infantil, como sendo coisas negativas. Mas parece haver uma certa diferença de avaliação daquilo que é o trabalho infantil quando falamos de, por exemplo, crianças que estão no mundo da representação, no mundo do teatro, por exemplo, ela declama, parece que é mais aceitável e aí já não é considerado trabalho infantil, porque nós quando falamos em trabalho infantil é sempre com uma conotação negativa. Eu pergunto até que ponto é que nós mesmos enquanto sociedade e enquanto seres humanos não fazemos essa distinção com a base naquilo que achamos que é a qualidade do trabalho. Ou seja, quando vemos uma criança, se calhar, a ajudar a mãe na feira ou a ajudar o pai que é pedreiro, dizemos, meu Deus, essa criança está a trabalhar, a exploração e não sei o quê. Mas, por exemplo, as crianças do mundo do teatro ou do cinema trabalham centenas de horas, às vezes, por semana. Estão ali desde manhã até à noite a fazer takes e tal, mas ninguém pensa quando estamos a ver um anúncio ou quando estamos a ver um filme, meu Deus, essa criança foi tão explorada. Ninguém pensa nisso. Então eu queria saber, enquanto pai, faria diferença se ela, por exemplo, gostasse de outra coisa e tivesse de trabalhar nisso, aceita esse trabalho, porque o que ela faz acaba por ser trabalho, ir aos programas e a imagem dela que ela está a usar. Não vê isso como trabalho? Não encara isso como trabalho? Talvez porque eu sou produto do movimento Levarte e enquanto membro do movimento Levarte, a nossa missão é humanizar através da arte e a escrita. Sim. Então, o nosso objetivo é mesmo esse, é incentivar as pessoas a fazerem arte. Ok. Então, por isso é que não vejo nisso
não vê nada de negativo, não é? Sim, sim. E como é que por exemplo, ela disse agora, o meu pai diz-me sempre, já estudaste isto, já estudaste aquilo. Sente que exerce algum tipo de pressão para que ela, por exemplo, esteja sempre disponível. Por exemplo, agora nós ligámos, convidámos-la para o programa. Sim. Se ela não quisesse vir, não lhe apetecesse, o pai iria dizer, oh filha, é a tua imagem, temos de fazer aqui um marketing. Onde é que entra, onde é que termina a vontade dela e começa a obrigação dela? Acho que ela também está tão envolvida nisso que faz Quer isso, sempre. faz isso faz isso com prazer. Então, sem mesmo eu dizer que tem que fazer isso, ela faz. Ela faz de livre e Já é espontânea algo que vontade. se tornou cultura em nossa casa. Ok. Sim. Já está intrínseco nela. Sim. Quando chegar à altura de falar de, por exemplo, cachês, coisas do género. Quando chegar, Sim. ainda não, eu espero que já tenha chegado. Não, mas falar com ela para ela entender essa parte. É isso que eu queria saber. Fala com ela nesse sentido ou ainda está na bolha do só estás a fazer o que gostas e o que sabes fazer? Raramente, E não, isto é o teu ganha-pão. raramente eu cobro cachê pelas atividades que a UEN faz, porque a sua maioria também tem muito a ver com o movimento Levar. Ok. Então, o movimento Levar é uma instituição sem fins lucrativos e é nisso que a gente mais atua. Ok, é sempre do ponto de vista mais cultural e Sim. social. Sim. Ok. Wendy, tu quando estás a fazer estas participações em programas como o nosso, o que é que tu sentes? Tu estás a sentes-te bem, estás a divertir-te ou sentes que estás a trabalhar? Estás a cumprir uma missão, uma função? O que é que tu sentes? Sinto-me bem. Ela percebe, ela declama, desculpem lá, desde os 2 anos. Esta pergunta não é complexa. Percebeste o que eu te perguntei? Percebi. Claro que sim. Vocês calhar não, mas ela sim. Diz lá, Wendy, o que é que tu sentes? Achas que estás a trabalhar ou achas que estás a divertir? Ou estás a fazer as duas coisas? Eu sinto-me bem. E não estou não a fazer as minhas coisas, porque toda criança pode fazer isto que eu estou a fazer, não só de pequeno, porque eu comecei a fazer poesia com 2 anos, mesmo que a criança tenha 6 ou a minha idade, também pode fazer isto, porque toda criança pode ser o que quiser, desde que se esforce. Mais uma que se trabalhar bem. Olha, não, diz lá, isso aqui. Até me desarmou porque, Wenda, o que eu queria saber é, tu disseste muito bem, toda criança pode ser o que quiser desde que se esforce, né? Mas agora pensa, tu achas que se não tivesses um pai que te fizesse um questionário de mais de 50 perguntas e que te lembrasse de ler, estudar, o que vais precisar apresentar no dia seguinte, tu achas que tu ias conseguir fazer o que tu fazes? Tu sozinha ias conseguir dizer, pai, eu tenho que ir ensaiar. Agora a Loisa não manda o mano, que agora é o meu horário de ensaio. Tu achas que conseguirias fazer isso? Tenho. Conseguirias. Porque isso é um dom que eu tenho desde pequena. Porque para além do meu pai ensinar-me o questionário, ele viu o vídeo de uma menina e ele mandou-me. Acho que devíamos, sim. Ele olhou e falou, nós conseguimos, né? Sim. Nós conseguimos. Wendy, tu agora estás com 8 anos. Sim. O que é que tu imaginas quando te vês, sei lá, com 18 anos? Tu imaginas que estás aonde e a fazer o quê?
Estou a dar aulas de poesia. Ai, gente, Fala assim, não é? está aqui alguém que sabe bem o que é que quer, que tem um plano para o futuro, tem um plano para o futuro. Então, tu te vês a dar aulas de poesia. Então, tu pretendes, sei lá, ajudar outras crianças a desenvolver, a se interessarem por essa área? Sim, Por quê? porque, como eu tinha dito, todas as crianças podem ser o que quiserem, desde que se esforcem. Mas tu achas que a poesia ajuda em alguma coisa? A poesia te leva para algum lugar, Wendy? Num país como Angola... Desculpem, eu vou ter que fazer essa pergunta. Eu vou ter que fazer. Num país como Angola, A bolha dela. Renata. Leva. a poesia que tu queres ensinar essas crianças, o que é que vai lhes trazer de benefício? Pode ser financeiro, pode ser intelectual, qualquer coisa. Mas por que é que tu achas que as crianças devem se interessar por poesia? Bem, porque a poesia contribui para a formação do imaginário, do jogo simbólico e da criatividade. Ok. Calma, não acabou. Foi só uma pausa dramática. Continua, Wendy. Sim. Poemas expressam a beleza. Pode estar já te complicado, pode estar já te atrofiar, né? Tá a atrofiar, lhe ignora. Fala do coração, porque o que eu quero, na verdade, Wendy, a Lourdes perguntou-te, né? O que é que tu sentes quando estás nessas atividades ou quando tens de fazer essas atividades? Eu quero saber o que é que tu sentes quando tu declamas, quando estás de pé no palco, com a luz focada em ti, o microfone ligado, com não sei quantas pessoas a prestarem atenção a tudo o que tu estás a dizer e a fazer. O que é que tu sentes? Primeiramente, muitas crianças que fazem isto pela primeira vez, não só com o público, a câmera a gravar, as luzes a focar, sentem. Porque as crianças que vêm aprender poesia em minha casa, elas ficam um bocadinho tímidas. E elas me dizem assim: tu não ficas tímida quando estás a me pegar. Não ficas. Dá medo. Normalmente tem adulto que fica com medo, imagina uma criança. Mas tu não ficas tímida, né? Não fico, porque isso é habitual. E eu, quando era pequena, quando tinha 2 anos, 3 de cima, ficava muito ativa com atitude. E meu pai dizia, meu pai nem precisava mais dizer que fica com atitude, estudas disso, porque aí eu tinha poemas de autores, tinha meus próprios poemas, mas ainda não declamava os meus. Bem, eu te perguntei quando é que tu começaste a escrever, certo? Perguntei-te por que é que começaste a escrever. Perguntei, tu me respondeste porquê? Sim. Me confirmem só. Então a memória da Wendy, não, ela já me respondeu porquê, né? Já me respondeste porquê que começaste a escrever, né? Então podemos brevemente, sei lá, contar com um livro da Wendy, um livro de poesias. Sim. Tu só escreves poesia, não contas histórias. Bem, o meu futuro livro de poesias também vai ter contos. Ok. Um remix. A Wendy definitivamente tem um plano. Ela tem um plano. Tem um Ela não plano. está aqui a dormir. Mas agora lembrei-me, fora o livro,
o livro em que vais ter poesias e contos. Tu vais lançar brevemente uma coleção de material escolar, né? Sim. Por quê, Wendy? Por quê? De onde é que surgiu essa ideia? Foi do papai, né? O papai é que falou, vamos fazer aqui um... Sim, porque eu fui fazer a minha sessão fotográfica e depois foi passando o tempo e eu disse, Wendy, brevemente vai ser lançado os 2 cadernos e eu fiquei admirada. Mas isso não foi só ideia do meu pai. Eu também gostei. E isso é uma oportunidade de mostrar às crianças que a capa do vosso caderno não pode mais ficar aquela de antes. Você pode ser básica. O que é que vocês Vocês sejam sabem básicos? mas ela está-se a referir nesse momento. Vocês sabem. Então, Wendy, tu vais, na tua linha vai ter cadernos, né? Vai ter o que mais? Vai ter cadernos, lápis, esferográficas, vai ter livros de poesia. Não. Livros. O teu livro. Sim, mas ainda não sei bem se é de poesias. Ainda não sabes bem se vai ser poesia ou não, né? Sim. Uma parte, reparem, a criança de 8 anos disse lápis e esferográfica. Vocês com 40 continuam a chamar a caneta de lapiseira. Já aprenderam alguma coisa hoje? Paz. É só para vocês perceberem que há uma diferença aqui, não é? Lápis, esferográfica. Sim. Lápis, Sim. esferográfica já não está aqui, Já. mas não é lapiseira. É esferográfica. Obrigada. Wendy, diz-me uma coisa. Tu já tens assim um repertório grande de poemas e de autores. Tu tens algum preferido? Ou declamas todos com o mesmo gosto, com o mesmo amor? Tens algum autor preferido? Um poeta preferido? Tenho. Quem é? Ele chama-se Universo Mavambo. Universo Mavambo? Sim, admiro também muito o Ângelo Reis. O Ângelo Reis. Eu conheço o Ângelo Ângelo Reis. Olha, e queres declamar alguma coisa de um deles para nós? Bem, não tenho poemas deles em mente. Tinhas o que em mente? Só tenho disco dele em casa. Só Do tens o Ângelo, disco? né? Não, só do Universo. Do Universo Mavambo. Eu tenho do Ângelo. Mas diz uma coisa, Wendy. Olha, tem que me ganhar, não abres, não. Dá para pôr, tá aqui. Este não tens, cromos, este não tens, toma para a troca. Wendy, diz uma coisa, o teu pai há pouco disse que o teu irmão também, não é? Também declamas, não é? Também declamas. Vocês fazem o trabalho conjunto? Estudam juntos? Como é que fazem? Trocam notas? Tem alguma competitividade assim entre os humanos? Como é que funciona? Como é que é a dinâmica em casa para declamar? Há hora de declamar e depois sentam-se todos e declamam? Isto aqui é à vontade. Bem, quando chega a hora de ensaiar, quando meu pai chama-nos, tem vezes que tem um poema com o título Viver para os Outros. Um dia o meu pai disse... vocês os três, um cada vez, declamam este poema. Eu quero ver quem é que vai declamar melhor. Ok. E quem é que ganhou? Entre nós. Ninguém está a ouvir. Já não lembro. Já não te lembras? Não foi ela. Não foi ela. Se não lembra, já sabemos que não foi ela. O próprio pai também incentiva aqui uma competitividade. Olha, como é que você escolhe os poemas que vais recitar? Como é que tu escolhes? Eu não escolho poemas. Meu pai é que diz, Wendy, memoriza esse poema. Então, o teu pai é que seleciona o teu repertório. Sim, É isso? sim. Pai, quais são os critérios
que utilizas então para definir o repertório da Wendy? Normalmente o critério que eu utilizo tem muito a ver com a mensagem que transmite o próprio poema. Ok. É só isso. Tens um... E só perguntar uma coisa. Ela refere muito, o meu pai disse, o meu pai fez. Tem um plano, parece que tem um plano bastante bem traçado a nível de disciplina, não é? Como é que funciona, como é que é a dinâmica e a rotina diária da Wendy, já agora os dois declamam ou é só ele? Os dois. Então, como é que gera essa agenda doméstica, não é? Barra laboral, porque estão a trabalhar e está tudo em família. Como é que é? Porque tem de gerir a escola, ensaios. Como é que funciona? Então, normalmente de manhã a Wendy vai à escola e quando volta, mas eles, em termos de ensaio, poesia, é só de noite, quando eu chego do serviço. Ok. É só de noite. Então, eles têm o dia todo para ir para a escola, para brincar. Então, poesia é só mesmo de noite. E já quando chega é que decide o que é que vai ser feito ou já traçou o plano no dia anterior e é só chegar e pôr o plano em marcha? Como é que faz essa avaliação também? São duas perguntas, peço desculpa. Se faz essa delineação da estratégia, digamos assim, com antecedência ou chega e, conforme estiver inspirado, escolhe o que eles vão trabalhar? E a outra coisa... Esqueci-me da outra pergunta. Estava a falar, esqueci-me de outra pergunta. Perguntou sobre isso e perguntou sobre... Não é? A meio da pergunta, esqueci-me da pergunta. Mas pronto, vamos começar por essa e eles se me lembraram. Era, como é que faz a estratégia de estudo deles e de ensaio? Pronto, vamos começar por essa. Aí eu vou pensando na outra. Assim lembro. Sim, então, sempre que há um poema novo para eles memorizarem, eles primeiro memorizam e depois de memorizarem é que nós ensaiamos. Trabalhamos os aspectos técnicos da declamação. Ok. Sim. Mas quando a escola, de dia, que eles vão à escola, Sim. normalmente estão no trabalho, quem faz o acompanhamento é a minha esposa. Lembrei-me, como é que faz a avaliação? Porque disse-me que tornou-se professor de poesia. Sim. Por causa do dom da Wendy, não é? Então, explique-nos um pouco desse processo para depois percebermos como é que faz a avaliação nesses momentos em que eles ensaiam e que eles fazem têm a formação, não é? Porque também dá a formação aos filhos, não é? Sim. Então, queremos perceber como é que foi esse processo de reparar no dom da Wendy, tornar-se professor por causa dela e depois de formando passou a formador, não é? Porque com ela aprendeu e ela fez o que querer ensinar. Então, por favor. Sim, depois, quando eu comecei com a Wendy, depois descobri os aspectos técnicos para a declamação, para uma boa declamação. Primeiro é a memorização, escolha do texto, depois memorização, depois tem os aspectos que é projeção da voz, postura em palco, expressão facial, expressão gestual, são esses aspectos que nós trabalhamos em casa. E dá-lhes pontuação? Não, nós ficamos, né, sentamos, cada um deles vai declamar e chega um momento em que a gente consegue dar conta, não, tá top. Está top. Quanto tempo, mais ou menos, qual a média de tempo para que eles memorizem um poema? Depende muito Da extensão do poema. Varia 2, 3 dias.
Mas nesses 2, 3 dias, os 3 sempre estão prontos ou tem sempre um que falha uma frase, tem que lembrar, mas tem que ensaiar mais. Sim, mas cada um. Ele se entregou. Não, ele se entregou já. Cada um memoriza o seu poema. Não, ele se entregou já. Ele já se entregar, né? Entregaste o olho. Não, eu tenho alguns problemas. Preciso de mais dias. Ele tem tido alguns problemas. Ele se entregou. Mas também é difícil. Normalmente é mais rápido de memorizar. Porque ela deve ter uma capacidade de memorização muito maior e a dela é que deve ser fora do comum, então assim fica difícil para competir, ela ganha tudo. Tem um aspecto que é o spoken word. Interessa, não interessa, pode ser algo que lá à frente, além de, sei lá, esteja disposta a fazer, que o pai vê como também ali algum caminho, porque estão a ganhar bons prêmios, estão a pagar bem. Sim, nos recitais em que a gente vai, temos tido também lá artistas de spoken, mas nunca chamou muita atenção ao Wendy. Ah é? Wendy, tu sabes o que é o spoken word? Mais ou menos. Sim. É aquela declamação mais com mais atitude do que a atitude que tens no palco. E eu acho que seria muito interessante porque tu tens essa figura tão delicada, né? E isso até é algo que eu reparo, principalmente sempre que apareces publicamente. Os teus pais fazem muita questão de te vestir mesmo como criança, né? Bem criança, bem princesa, com vestido rodado e frufru e não sei o quê. Isso é algo que eu acho lindo. Nos dias de hoje, tipo, é uma raridade. Mas, se calhar, talvez, essa figura tão delicada a fazer um spoken, um slam, Wendy, não? Bater no peito, não? Só perguntar também, não estou a dizer que, também das crianças, quando cresces um pouco mais, os teus textos vão mudar. Quando te partir o coração. Meu Deus, eu não digo que ela está aqui só para arrebentar. Pai, está preparado? Choques de realidade. Sim. Quando te partir o coração, os assuntos das tuas poesias vão mudar, pai. Vai entrar no clube da Majorice. Tia, partir o coração como assim? Então você que é Força poetisa. Não, vai lá. Não sabe? Quando ele quer partir o coração, não vai só ler Fernando Pessoa. Vais entender bem. Drummond, gamba frustrado, vai te ensinar bem o que é um coração partido. Tenho alguns poemas dele. Tens alguns poemas dele, né? Do Drummond ou do Pessoa? Do Fernando Do Pessoa. Fernando Pessoa. Então, quando ele fala o amor é quê? É fogo que arde sem se ver. Estás a pensar que ele está falando de quê? Não é só declamar, Wendy. Tem que entender. Declama Neruda. Ela, no fundo, sabe o que é um coração partido. Sabe? Só que ainda não imagina a dimensão. Não viveu ainda. Ela sabe o que é, mas não viveu. Não imagina a dimensão com o coração, o estrago que faz no coração partido. Mas que dizem que é muito bom para os artistas. Tu concordas já agora? Oh, meu Deus. Tu concordas que o artista tem que sofrer para ter inspiração? Tu achas que isso faz sentido? Tem mesmo, não só no mundo da arte, como nesse mundo mesmo. Neste mundo do coisa geral, o artista tem mesmo que sofrer. Sim, hoje eu quando caímos e choramos, meu pai não levanta. Porque ele diz assim, quando eu não estiver, quem é que vai vos levantar? Estás a ver? Amém? Sofremos muito. E nós levantamos sozinhos. Levantam sozinhos. Então, tá a ser bem criados. Para serem Serem independentes.
né? Gosto É isso, muito. é isso que o teu pai então vos ensina a serem independentes. E quando o meu irmão bebê, o twin dele cai, o meu pai dizia para ficar rijo. A Maíra já está a te entregar já. pérolas. Ficar rijo para ganhar coisa. Bem, então, tens mais alguma pergunta? Não, eu ia para- pedir, para antes de começarmos as perguntas do público, se houver perguntas, para além de fecharem grande e declamarem qualquer coisa. Sim, mas eu queria aquele poema, o vídeo que viralizou. A todas as mães negras cujos filhos partiram. Ainda lembras desse poema? Lembro. Força. Faz favor, Wendy. Nos dá aqui um cheirinho. Podes nos dar, né? Aqui um cheirinho desse dia. Mas com aquela atitude. Naquele vídeo, a Wendy tinha quantos anos? 3, 4? 3. Meu Aquela Deus, atitude 3 de 3 anos. anos. Porque também tem uma coisa, antes de eu começar, deixa eu só dizer. Não, aí tinha 4. Já tinha 4. Que tem uma coisa da. Sabe, literalmente a pureza das crianças, né? Que elas ainda entregam. À medida que vamos crescendo, vamos ganhando consciência de algumas coisas, vamos perdendo essa inocência. Isso também nos faz, se calhar isso é Ter demasiado, então vou diminuir aqui, vou não sei o quê. E eu espero muito honestamente, Wenda, que tu não sintas, vais sentir, mas que não deixes esse tipo de pressão te afetar a esse ponto, porque eu gostaria muito que tu continuasses a fazer o que tu fazes, que tu, apesar de todas as dificuldades que tu ainda vais enfrentar, porque vais enfrentar, que não desistisses, porque eu acho que o teu pai está fazendo um excelente trabalho de tornar rija, tá? de tornar rija para a vida, mas que tu crescesses, evoluísse, e que aos 18 anos tivesses de fato a fazer o que disseste, estavas a fazer, que queres fazer. Estás a atuar e estás a dar aulas de poesia, principalmente para outras crianças. Porque. Já ia-me acabar. Não fiz a pergunta. Márcia, estava. Memória. Eu tenho que começar a anotar, gente. Eu sou muito louca. Wendy, nós não temos muitas crianças a fazerem arte. Tá? Nós já não temos crianças que cantam. Temos, me corrijam se eu estiver enganada, às vezes eu não conheço, porque outro dia tive na televisão, cometi a gafe de dizer que não conhecia uma pessoa, eu não lhe conheço. Não Mas pode. parece que eu deveria lhe conhecer. Então, se tiver aí criança que canta, vou falar da música porque é o mais popular, né? Mas não temos crianças que cantam. Temos pouquíssimas crianças que dançam fora o balé, que inclusive é balé clássico, e que elas se apresentam em meios muito restritos, no meio de ensino, não necessariamente escolar, assim, mas escola. Estão na escola de dança, fazer balé clássico, se apresentam ali para umas pessoas, mas seguir, terem carreira, apesar da discussão aqui do trabalho infantil ou não, que inclusive também deixa já da minha opinião. O Voz FM é isso, ainda é isso, né? Sim. Eu acho que nós deixamos passar essa questão do trabalho infantil para a questão das artes e do desporto por ser muito mais lúdico. Porque nós partimos muito do pressuposto que em algum momento a criança demonstrou também ali alguma aptidão. É verdade que tem uns pais que abusam, que extrapolam o limite, mas não sei em Angola, mas lá fora tem leis que delimitam, inclusive, Muitas vezes não isso. são cumpridas. Sim, Quase porque- todas essas crianças que nós vemos que são atores, Sim, depois em adultos têm depressões, muitas vezes são explorados pelos pais, não Sim. querem trabalhar e têm de trabalhar. tem, mas Portanto, também temos de parar de romantizar porque são artes e porque é cultural e não Mas- deixar passar no barulho, porque Não, por mas- detrás mas- daquela peça de teatro está uma criança que Só- provavelmente... Só que aí a questão já nem é se és criança ou não. Mesmo adultos, e falo enquanto uma pessoa que faz, Sim, sim. a pressão que se sofre é muito grande. E tendo pais conscientes, pais responsáveis, eu acho que eles poderiam até servir de filtro para as suas crianças, para que elas não apanhem com tudo o que vão receber.
enquanto que um adulto já não tem esse escudo, entende? Então, muito mais facilmente cai na depressão, tem comportamentos erráticos e coisas assim. Mas no quesito criança nas artes, porque é tão bonitinho, eu acho que nós, daí a questão da romantização, né? É tão bonitinho, mas eu também só acho bonitinho quando é de fato algo que a criança começou a fazer, como por exemplo o caso da Wendy. Que ela começou a fazer, o pai notou essa inclinação, essa coisa, e resolveu então apostar nisso, investir, incentivar. Ao contrário de muitos pais que o filho ainda está no útero, já é projeto. E hoje então com as redes sociais, radiografia, já tem Instagram. Mas radiografia! É por isso que eu estava a dizer, seria importante nós fazermos uma introspeção, porque nós enquanto sociedade, nós contribuímos sempre para grande parte dos males, consciente ou inconscientemente. Então eu acho que a percentagem de adultos que foram crianças das artes, que depois têm vidas que correm mal, descarrilam, foram sempre crianças cujos pais não souberam gerir bem o facto de elas estarem nas artes e no desporto. Nós agora, por exemplo, temos de pensar sempre no reverso da moeda. Aquilo que nós estamos a ver tem sempre muita coisa por trás. Mesmo nos Jogos Olímpicos, essas crianças que nós vemos na ginástica, muitas delas são crianças que vão para campos, ficam lá o ano todo a treinar intensivamente. Inclusive houve um documentário agora na altura dos Jogos Olímpicos que os miúdos do mergulho da China, estava um miudinho de 3 anos, ele não queria saltar da prancha e o pai dizia, não, salta, se saltares eu vou dar não sei o quê, e ela estava a chorar, ela não queria saltar, mas depois de anos é um prodígio, é não sei o quê. Então nós também, enquanto sociedade, nós temos uma responsabilidade. Porquê? Porque lá está, é tão bonitinho, então nós não pensamos que aquela criança está a trabalhar. E então deveria, mesmo havendo leis que há de proteção de menores no que concerne à área laboral, eu acredito que deva haver um acompanhamento extra para certificar de que aquela criança, sim, ela está a trabalhar, mas ela quer realmente fazer aquilo e não trabalhar a mesma hora do que as outras. A Drew Barrymore no ET, a fazer o ET, ela tinha 3 anos ou 2, ela trabalhou mais do que os outros atores todos. Sim. Não faz sentido. Também... E ela nas entrevistas, desculpa, estava sempre muito feliz. Mas agora nós sabemos que a mãe dela dava-lhe álcool antes dela ir para as entrevistas. Estão a perceber? Então é uma responsabilidade. E então temos de... Por isso é que eu digo, até que ponto é que também as crianças às vezes não estão a trabalhar porque os pais veem ali um potencial. Por exemplo, há muitos pais que não têm condições financeiras e a criança foi descoberta, és o meu bilhete, não é? És o meu bilhete da lotaria. Então tem de haver essa gestão e nós enquanto sociedade também temos de saber questionar para que haja travão, porque as coisas só acontecem quando nós questionamos. Sim. Esse debate aconteceu há uns anos, inclusive no Brasil, quando o Tribunal de Curitiba cancelou uma apresentação de Natal que era tradicional na cidade. Era um coral infantil. Há não sei quantos anos que aquilo acontecia. As crianças cresciam, eram substituídas, né? Era um coral da igreja e tal, e montava-se estava numa montra, alguma coisa assim, um espetáculo mesmo. E alguém questionou, falou, pô, essas crianças pequenas estão aí horas e horas a cantarem, não sei o quê. Então, o que aquilo fez? Se estabelecer horas de trabalho. Estabelecer, tem determinados papéis, pelo menos no Brasil, tem determinados papéis que as crianças não podem fazer. Né? Também anos 60, anos 50, tudo era possível. Faziam tudo, ninguém questionava muita coisa e hoje já há mais esse questionamento. Então, as leis começaram a ser criadas. Então, eu acho que sim, que nós precisamos estar vigilantes quanto a isso. Os pais precisam ser muito responsáveis quanto a isso, porque a carreira no mundo do entretenimento é muito bonita, é muito glamourosa e tal, e é próspera, né? Para alguns, pelo menos. É próspera,
mas também é muito cheia de armadilhas. Né? Então, Exatamente. bem, nós estamos só a contar com o bom senso dos pais, porque nós, enquanto telespectadores, nós queremos apreciar esses talentos, Exatamente. nós queremos usufruir, desde que seja feito com responsabilidade, né? Com consciência e com amor, que é o caso da Wendy. Então, Nossa, Wendy, obrigada. as tias não vão falar muito mais. Você vai nos dar aqui um cheirinho do poema das Mães Negras. Qual é o nome desse poema, Wendy? Já agora? Adeus, hora da largada. A 10 horas da largada. Força, Esse Wendy. sim é do Mangushi, né? Esse poema é de quem? Doutor Antônio Agostinho Neto. Mangushi. Mangushi, ele é bom íntimo. É, a tia é velha. Adeus à hora da largada. Minha mãe. Todas as mães negras cujos filhos partiram. Tu me ensinaste a esperar, como esperaste nas horas difíceis. Mas a vida matou em mim essa mística esperança. Eu já não espero. Sou aquele por quem se espera. Sou eu, minha mãe. A esperança somos nós. Os teus filhos, partidos por uma fé que alimenta a vida. Hoje, somos as crianças nuas nas senzalas do mato, os garotos sem escola, a jogar a bola de trapo nos areais ao meio-dia. Teus filhos, com fome, com sede, com vergonha de te chamarmos de mãe, com medo de atravessar as ruas, com medo dos homens, nós mesmos, amanhã entoaremos hinos à liberdade. Quando comemorarmos a data da abolição desta escravatura, nós vamos em busca de luz. Os teus filhos, mãe. Todas as mães negras cujos filhos partiram vão em busca de vida, vão em busca de luz. Obrigada. Muito bem. Bem, Wendy, podes sentar. Agora sim. Agora vamos abrir aqui ao público. Há perguntas? Tem perguntas? Querem Tanto dizer para alguma o Enzo coisa? quanto para o António. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim. Força. Microfone. Pode passar o microfone. Sim, sabendo que a Wendy é uma criança e o pai acompanha a carreira dela desde os 2 anos até hoje, mas como é que a Wendy consegue viver no mundo da fama sabendo que é uma criança? Ok, essa pergunta para o Wendy. Sim. Entende essa pergunta, Wendy? Entendeste? Ele perguntou como é que tu consegues viver no mundo da fama. Como é que é sair à rua e reconhecer? Wendy, o autógrafo! Ai, como é que é isso? Como é que tu lidas com a fama, Wendy? Já que tu és uma criança. Bem, é bom
e ao mesmo tempo sem ofensa e um bocadinho cansativo. Vocês estão a Não há ofensa nenhuma. Porquê que é cansativo? O que é que te cansa? Diz lá. Porque assim que as pessoas me veem, por exemplo, dizem: Mãe, diz mesmo tu cresceste. E não te cansa, por exemplo, estarem sempre a pedir-te para declamar? Isso não te cansa? Isso não te custa? Não custa, mas cansa um pouco. Cansa um pouco. Pronto, então pedimos desculpas, chateámos 3 vezes hoje. É humana, Eva, né? Sim. A prova. Finalmente, uma prova de que ela ainda é humana. Estou cansada de declamar também. Mais alguma que está assim? Produção! Estão aqui assim, passar o microfone, vocês estão a dormir. Olha, a minha pergunta vai para o Andy. Agora, gostei muito da. Nem sei quando vamos abordar isso, mas de facto estou muito admirado com o que a Andy acabou de mostrar aqui hoje. E estou curioso em saber como é que é um dia na vida da Andy. Ou seja, desde a hora que a Andy levanta da cama até a hora que ela vai se deitar. Como é que é um dia na vida da Andy? Não entendi muito bem a pergunta. Ele quer saber o que é que tu fazes desde a hora que acordas até a hora que vais dormir. O que é que normalmente tu fazes durante o dia? De normal, quase nada. Mas o que eu faço mesmo em casa é estudar. Quando acordo, habitual, escovar dente, tomar banho. Já é mais que muitos. E tabichar. Depois, quando o meu pai passa o dia em casa, ele diz-nos: Wenda, vem dizer esse poema. E eu ensaio à noite, porque ele não passa quase todo dia em casa. Quando ele fica em casa, ele sai também para se divertir. Está bem, né? Sim, Depois, à noite, quando ele chega, ele pede para mostrar o que é que nós estudamos. Se não estudamos, ele diz: amanhã estuda, começa mesmo a estudar. Se não estudares, amanhã não vais nessa atividade. O mesmo aconteceu com o meu irmão Angel. Ele tinha 2 poemas para estudar. Só que ele não estava a estudar, então meu pai disse: se não estudares estes poemas, sábado nós vamos no programa Um programa. Sim, um programa da Assembleia Infantil. Ele disse assim: se tu não estudares estes poemas, não vais no sábado. Eu não sei se está a estudar. A Wenda é dedo duro. Mesmo, ela conta tudo. A Wenda é dedo duro, já percebemos. Mais alguém tem alguma pergunta? Para a Wenda? Não? Estamos good? Estamos bem? Todos satisfeitos? Wenda? Eu respondo todas, sem problemas. Agora é que está a virar atitude. Está a perceber? Atitude. Sem problemas. Mas eles não têm mais perguntas. Então, queres dizer alguma coisa para fechar? Alguma coisa queiras dizer? Dar algum conselho? Declamar mais alguma coisa? Estás à vontade. O que é que queres dizer? Posso dar um conselho? À vontade, um conselho. Diz lá. Tenho 2 conselhos para dar. O primeiro é: nunca pares, nunca te conformes, até que o bom seja melhor e o melhor seja excelente.
Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. E o outro é considerado como ditado do cão. Nunca chegarás ao teu destino se parares para tirar pedras a cada cão que te ladra pelo caminho. Identificamos já aqui 3 gêneros de livros que a Wendy poderá lançar: poesia, contos e autoajuda. Autoajuda. Coach. Não é influencer. É coach. É coach. Muito bem, Lendária. Parabéns. Parabéns, Wendy. Parabéns, pais. Muito bom trabalho. E vejo que é triplicar, não é? Porque a Wendy é fruto do seu seio familiar, portanto não temos como não acreditar que os outros irmãos também sejam igualmente dedicados, igualmente fortes. Portanto, eu só tenho a desejar-te todo o sucesso do mundo. Obrigada. Espero que realmente, como diz a Renata, daqui a 10 anitos estejas mesmo a dar a tua formação, ok? E que tu sigas o teu próprio conselho. Não desistas da literatura, mesmo que te digam não dá em nada. Força. Tu és excelente. Sim. Só tens é de continuar. Por favor, nós agradecemos. E ficamos à espera do teu livro de poesias / contos. Obrigada. Quanto a vocês, obrigada por terem estado connosco. Eu sou a Lourdes Cardoso. E eu, a Renata Torres. Nos vemos para a semana. Muito obrigada. Obrigada.